Investir no exterior está ficando cada vez mais comum e mais importante para o investidor brasileiro, para as pessoas que alocam recurso aqui no Brasil. No vídeo de hoje eu vou te trazer 4 opções de ETFs, fundos listados em bolsa, que a gente pode investir lá nos Estados Unidos para ter uma exposição interessante em ações. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos e que o investimento em ações envolve risco, não só da volatilidade, como a perda do capital. Então é muito importante, antes de você fazer esse tipo de investimento, entender se ele é adequado ao seu horizonte de tempo e ao seu perfil de risco, certo? Então vamos lá. A principal razão do investimento no exterior é a diversificação. Investindo lá fora, nas opções que eu vou mostrar aqui, é capaz de você pegar setores e empresas do mundo inteiro, basicamente, certo? Você vai estar exposto à geração de caixa de empresas do mundo inteiro, especialmente dos Estados Unidos, onde estão as maiores empresas, as principais empresas que nós consumimos os produtos diariamente. Então esse é o primeiro ponto. O segundo principal ponto é a proteção contra a volatilidade e o risco Brasil, o risco país aqui que a gente tem basicamente. É um risco local de investir no Brasil, que tem uma polarização muito grande, tem diversos problemas estruturais, problemas políticos constantes, um Estado democrático que é bem caótico, complicado, A gente tem várias demonstrações recentes aí que a democracia não está funcionando direito e que as instituições, o direito, as liberdades de forma geral estão comprometidas. Então, uma das formas de se proteger do risco país é investir no exterior, certo? O terceiro ponto é o investimento no mercado mais amplo. Então, a gente tem muito mais opções de investimento, de tipos de empresas e tudo mais no exterior e, obviamente, está investindo no mercado mais estável. E o quarto ponto, que é a proteção cambial, ou seja, ao investir nos Estados Unidos, seja em ações ou renda fixa e tudo mais, você está expondo o seu capital, ou está alocando o seu capital numa moeda mais forte, que é o dólar, obviamente. Existem diversas dúvidas, questões em relação ao dólar por conta da política fiscal dos Estados Unidos, também da emissão monetária que eles tiveram ali durante a pandemia e pós-pandemia, mas obviamente, o dólar é uma moeda muito mais forte que o real. Então, dado que a sua geração de renda é em reais, a maior parte do seu patrimônio é em reais, ou está em reais, o ideal é você pensar numa diversificação no exterior, começando então pelos Estados Unidos, que é o mercado financeiro mais relevante aí do mundo inteiro. Aqui na Musa Capital, todos os clientes investem no exterior, direta ou indiretamente, que são duas formas que a gente tem. Você pode alocar através de fundos aqui no Brasil, ou ETFs no Brasil, e também os ETFs no exterior, que é o assunto do vídeo de hoje. Então, o primeiro ETF que eu queria trazer para vocês é o IVV. IVV que é um ETF, um Exchange Traded Fund, ou seja, um fundo listado em bolsa que compra basicamente as ações das 500 maiores empresas listadas nos Estados Unidos. Ou seja, ele procura replicar o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas, que na verdade tem 505 empresas no S&P. Mas enfim, é o índice das 500 maiores empresas americanas ou listadas na Bolsa Americana, certo? Então você pensa, em termos de diversificação, de setores, de empresas, você está alocando no índice com 500 empresas, ou seja, aqui vão entrar as empresas de tecnologia como a Nvidia, Microsoft, Apple, Google, enfim. Vão entrar empresas mais sólidas como GM, Ford, Chrysler, que já tem vários anos da indústria e tudo mais. Empresas de serviços como o JP Morgan, o Citibank e outros grandes bancos que a gente tem no mundo, certo? Então você vai ter uma diversificação muito interessante, tecnologia, energia, petróleo, enfim, todos os setores basicamente da economia, você vai estar alocando através de apenas um ETF, um ativo na carteira, que vai ser o IVV. E o segundo ETF que é bem importante, bem interessante de se ter em carteira é o QQQ. Ele é um ETF que ele procura replicar o desempenho das 100 maiores empresas listadas na Nasdaq, que é basicamente a bolsa da tecnologia dos Estados Unidos, certo? Então o QQQ ele vai replicar basicamente ou chegar muito perto ali do Nasdaq, que é onde estão listadas todas as empresas de tecnologia, várias empresas aí, especialmente não financeiras, que estão lá listadas na Nasdaq, e com isso você pode ter, além do S&P 500, no caso do IVV, você pode ter uma exposição especificamente no setor de tecnologia, inovação e tudo mais,
que vai ser a exposição no QQQ. A quarta opção de investimento que a gente tem para alocar em ações no exterior é o VUG, ou VUG, como você preferir chamar. Ele é um ETF que procura comprar ações de crescimento, ou seja, aquelas empresas que têm um potencial ou apresentaram um crescimento considerável de receita e lucratividade nos últimos meses, últimos anos e tudo mais, e que tem um potencial muito grande de seguir crescendo esses indicadores, né? Focado então em empresas que às vezes podem estar um pouco mais caras, né, quando a gente vai olhar fundamentos como PL, PVP, EBITDA e tudo mais, mas que tem um grande potencial de valorização por conta de um crescimento acelerado. Então, esse tipo de metodologia, né, de investimento é o que nós chamamos de Growth Investing, que é uma opção que você pode ter. Então, se você gosta de empresas de crescimento, você pode alocar no VUG e ter exposição a esse tipo de estratégia, certo? Que vão entrar aqui também várias empresas de vários setores, né? Você vai estar bem diversificado. A quarta e última opção de ETF que você pode utilizar para investir em ações no exterior é o VTV, que é um ETF também, um fundo listado em bolsa, obviamente, que consegue investir ou que investe em empresas que estejam descontadas em relação ao seu valor intrínseco, certo? Então, aquela estratégia, a velha estratégia do Benjamin Graham, do Warren Buffett e de grandes investidores aí do mundo inteiro, né? Que procure então comprar ações de empresas que estejam descontadas em relação aos seus fundamentos, medidos então pelo PVP, pelo EV/EBITDA, PL e outros indicadores que a gente pode utilizar também. A estratégia que a gente chama de Value Investing, que inclusive é a estratégia que nós seguimos aqui na Musa Capital, não através desse ETF especificamente, mas as ações que nós colocamos nas carteiras dos nossos clientes, na parte do Brasil especificamente, nós procuramos, obviamente, ter empresas de valor, ou seja, aquelas empresas que nos modelos de valuation estejam abaixo do que elas realmente valem, né, do que o potencial de retorno que elas podem atrair. Então essas são as 4 opções, né, de investimentos que você tem para investir ou começar a investir em ações no exterior. Lembrando, né, que ETFs eles têm um grande benefício. O primeiro deles é a facilidade de negociação. É muito fácil comprar um ETF na bolsa, seja na bolsa brasileira ou na bolsa americana, certo? Então é bem intuitivo, bem tranquilo de fazer esse tipo de operação. Você tem acesso a uma grande diversificação comprando apenas um ativo ou poucos ativos, como é o caso, né? Então, por exemplo, você compra o IVV e você está comprando indiretamente, através do IVV, ações de mais de 500 empresas ou das 500 maiores empresas americanas, o que é muito bom em termos de diversificação para o seu portfólio. Então, apesar de ser apenas um ativo, você está comprando, na verdade, ações de 500 empresas, mais de 500 empresas nesse sentido. O terceiro ponto, e que é bem importante aqui, tá? É a questão do custo transacional, ou seja, um ETF você vai pagar corretagem apenas uma única vez. E isso transforma o investimento muito mais barato do que você ter uma carteira de ações especificamente, com 10, 15, 20 ações, onde você vai ter que enviar ordens recorrentes, né? Se você for fazer aportes mensais, por exemplo, todos os meses você vai ter que enviar 20 ordens, se a sua carteira tiver 20 ações e você quiser manter uma exposição igual, né, igualitária ali em cada um desses papéis. No caso do ETF, com uma única ordem, uma única taxa de corretagem, dependendo da corretora que estiver utilizando, você vai investir em mais de 500 empresas. Então a gente otimiza o custo de uma forma excepcional, certo? E se for comparar o ETF com o fundo de investimento tradicional, as taxas de administração dos ETFs são muito mais baixas, certo? Então a gente está falando aqui no IVV de uma taxa de 0,03% ao ano, no QQQ 0,2% e nos dois fundos, tanto de Growth quanto o de Value Investing, a gente está falando de uma taxa de 0,04% ao ano, que é muito barato, certo? É uma taxa muito baixa quando a gente compara com fundos de investimentos, que vai ter uma taxa de 1 a 2% ao ano, certo? E por último, é importante destacar que os Estados Unidos, por ser um mercado mais desenvolvido, ele é muito mais eficiente em termos de alocação de recursos. Ou seja, uma estratégia passiva nos Estados Unidos, como a exposição ao S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas, ele tende a entregar excelentes retornos. E quando a gente pensa em retornos interessantes, né, uma diversificação interessante, com baixo custo, a gente está falando aqui de um excelente investimento, certo?
os investimentos então através de ETFs. Os nossos clientes aqui da Musa Capital, na parte exterior, depende muito do tamanho do patrimônio da pessoa, né? Se é um patrimônio um pouco mais relevante, a gente vai ter uma carteira de renda fixa, de renda variável, utilizando ETFs no exterior e títulos também, obviamente, né? E se for uma estratégia convencional, né, estratégia de todos os investidores praticamente, a gente vai ter uma exposição passiva ao S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas americanas. Isso porque, como o mercado é mais eficiente e o índice é muito bem composto, a grande maioria dos investidores não batem o S&P 500. Você pode pegar grandes fundos famosos de investimentos e olhar em várias janelas de tempo que eles acabam não batendo o índice, certo? Então, mais de 70% aí dos fundos de investimentos não batem o S&P 500. Isso é uma realidade diferente daqui do Brasil, que o mercado é ineficiente e a gente consegue, através de uma gestão ativa, né, de análise, gestão e compra e venda de ações, ter um retorno, então, em excesso, né? Um retorno acima ali do Ibovespa, que é o nosso indicador aqui no Brasil, certo? Então, esse era o conteúdo do vídeo de hoje, espero que tenha ficado claro, né? As formas que a gente tem, ou seja, a melhor forma que a gente tem de investir em ações do exterior, que seria através de um ETF, né? As opções de ETFs que nós temos, eu trouxe apenas 4, mas existem diversas alternativas que você pode explorar e ver onde você vai investir o seu capital. Lembrando também que na Musa Capital nós prestamos um serviço de consultoria independente, onde levamos em consideração o seu perfil de risco, os seus objetivos, certo, para a vida daqui para frente e para alocar, então, montar uma carteira de investimentos que seja condizente com a sua realidade financeira, patrimonial e pessoal especificamente, certo? Se você quiser conhecer o nosso trabalho, clica no link aqui embaixo que um dos nossos consultores vai entrar em contato com você, certo, pessoal? Até o próximo vídeo!